AB São Paulo lançou no sábado, dia 23 de maio, uma campanha de combate à violência contra a diversidade sexual. Recebemos aqui no estúdio da OAB São Paulo Adriana Galvão Moura Bilho, que é conselheira seccional e presidente da Comissão de Diversidade Sexual e Combate à Homofobia da OAB São Paulo. Adriana, para começar, qual a relação entre o Estado laico e a luta pelos direitos sexuais? Eu acredito que é importante destacar que esta campanha da OAB, que foi lançada nesse último sábado, é uma campanha que traz também uma visão da presença da OAB no sentido de combater qualquer tipo de violência e discriminação contra a diversidade sexual, no momento em que nós queremos trazer a cultura da paz. Eu acho que o foco dessa campanha é mostrar que, independente de questões religiosas, questões raciais e da própria diversidade sexual, nós temos que proteger a população LGBT, temos que trazer a ideia de que são pessoas que constantemente vêm sofrendo agressões em virtude da sua orientação sexual ou da sua identidade de gênero. E trazer uma campanha com esta cultura da paz é demonstrar que a OAB São Paulo, através da nossa comissão, está preocupada em trazer para essas pessoas um reconhecimento e uma garantia de seus direitos. E principalmente divulgar amplamente, não só nas nossas subseções, através da exposição dos cartazes que serão feitos, mas também junto ao movimento social, junto ao poder público, aos advogados, estudantes de direito e toda a sociedade civil, desta importante campanha que traz essa busca e esta luta constante pela paz contra qualquer tipo de violência. A discussão das liberdades constitucionais, principalmente da liberdade laica, traz o seguinte questionamento: nós vivemos num país onde a liberdade religiosa é uma garantia constitucional. Sim. E nos preocupa muito quando nós verificamos alguns pontos religiosos sendo levantados por, logicamente, líderes religiosos e principalmente legisladores que acabam tendo as suas articulações políticas e impedindo que alguns projetos de lei caminhem em defesa dos direitos da diversidade sexual por questões religiosas. Nós encontramos algumas perdas de projetos que já estavam caminhando no Congresso Nacional há alguns anos, garantindo esses direitos à diversidade sexual, que de fato, em virtude dessas manifestações religiosas e desses legisladores de bancadas mais fundamentalistas, de bancadas religiosas, que travam que esses projetos possam caminhar no Congresso Nacional. E como os tribunais nacionais e internacionais têm enfrentado as questões relacionadas à diversidade sexual? Tem aí questões relacionadas à multiparentalidade, à parentalidade homoafetiva, socioafetiva, enfim. Também foi um tema abordado no nosso evento de sábado, porque nós verificamos que hoje em dia existe esses novos núcleos familiares que cada dia mais estão surgindo aí, esses novos núcleos familiares formados por pessoas do mesmo sexo. Nós tivemos a decisão do Supremo Tribunal Federal em 2011 que garantiu e que reconheceu o direito aos casais que vivem em união estável, que tenham seus efeitos garantidos aí de reconhecimento dessa amplitude de direitos que os casais heterossexuais têm, demonstrando aí uma igualdade jurídica dos relacionamentos homossexuais e dos relacionamentos heterossexuais. E, logicamente, que essas novas entidades familiares, com os seus contornos, com todos os seus desafios, também buscam garantir aí uma pluralidade em sua Constituição. E essa pluralidade também merece ser garantida pelo direito. Então, nós verificamos que, atualmente, muitos casais do mesmo sexo, que hoje podem, inclusive, se casar, nós temos uma resolução, a resolução 175 do CNJ, que permite que os cartórios de registro façam e realizem esses casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Consequentemente, eles podendo se casar, existe aí todo um planejamento de filiação. E esse planejamento de filiação pode ser tanto por uma adoção, como também pelas técnicas de reprodução humana assistida. E lógico que estes desdobramentos vão surgir aí questões jurídicas para essas crianças que vão nascer. Então, os tribunais estão tendo que enfrentar questões de como registrar essas crianças. Registrar essas crianças no nome de duas mães ou no nome de dois pais. Então, isso vem sendo enfrentado pelo Poder Judiciário local, não só aqui no estado de São Paulo, mas também em outros estados, ao passo que a jurisprudência está caminhando em reconhecer direitos à dupla maternidade ou à dupla paternidade de relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo, né? Isso no cenário nacional. Isso é fruto, logicamente, de uma conquista histórica que nós temos de muitos advogados
que atuam na diversidade sexual e que vem levando para o Poder Judiciário questões como essa. E que o Poder Judiciário está, logicamente, cumprindo a sua função de garantir a essas pessoas uma dignidade e um direito à igualdade, preservar o direito desses menores, dessas crianças, e mostrando que cumpre a sua função, diferentemente do Poder Legislativo, que infelizmente não cumpre a sua função de legislar e criar leis específicas que garantam esses direitos à diversidade sexual. Já que você está falando em criar leis específicas, a gente não tem como escapar desse assunto, né, Adriana? A Constituição diz que a lei deve punir qualquer tipo de discriminação. Se a Constituição já diz isso, por que criar uma lei específica para a diversidade sexual? Eu entendo que se nós tivéssemos a plenitude da garantia da nossa Constituição Federal, nós não teríamos socialmente fatos que demonstram que realmente a Constituição não está sendo cumprida no momento em que os altos índices de violência contra a população LGBT é algo claro e evidente. Eu advogo a tese que é necessário sim termos uma legislação própria de proteção, porque nós sabemos que neste país, se nós não tivermos uma legislação, e eu até exemplifico isso, que garanta, por exemplo, o combate à violência à mulher, como a Lei Maria da Penha, a questão da preservação da igualdade que é colocada no Estatuto da Igualdade Racial, o ECA, que é um instrumento que protege a criança e o adolescente, o Estatuto do Torcedor. Então, todas essas legislações infraconstitucionais protegem grupos específicos que socialmente estão numa situação de desvantagem. Agora, a OAB São Paulo, doutora Adriana, também está empenhada em garantir o direito de travestis e transexuais a exercer a advocacia sem constrangimento. Como tem sido o trabalho da OAB São Paulo nesse sentido, doutora? Isso também foi uma questão bastante pioneira que veio da nossa comissão, porque nós temos muito orgulho de dizer que na seccional de São Paulo nós temos o único caso no Brasil de uma advogada travesti, que atua fortemente aí nas políticas estabelecidas aí com relação à diversidade sexual. E ela sempre mencionou o seguinte aspecto, que muitas das vezes ela chegava para fazer audiências no fórum, como ela não tem o seu registro civil, não foi alterado, ela se sentia muito constrangida, porque socialmente ela não representa fisicamente o que está em seu registro civil. Então nós entendemos que era necessário garantir a sua dignidade, garantir o seu direito a exercer a profissão condizente com aquela questão social que ela apresenta, e encaminhamos para o Conselho Federal da OAB um pedido para que o Conselho autorize a inclusão do seu nome social, e é isso que nós fizemos. Esse pleito está no Conselho Federal, nós estamos aguardando a deliberação do Conselho Federal e que, se caso for aceito, todas as advogadas, os advogados travestis e transexuais tenham jus a esse direito de inclusão do seu nome social. Muito obrigada, doutora Adriana. Recebemos aqui nos estúdios da OAB São Paulo, Adriana Galvão Moura Abílio, que é conselheira seccional e presidente da Comissão de Diversidade Sexual e Combate à Homofobia da OAB São Paulo. Continue acompanhando a Web TV OAB.